Queridos irmãos e irmãs, com a festa de hoje, do batismo do Senhor, nós encerramos o tempo litúrgico do Natal e a partir da semana que vem, nós iniciamos o tempo comum. No Evangelho, quando Jesus vai receber o batismo, é o modo que ele tem para iniciar a sua vida pública. Assim também vai ser, a partir da semana que vem, o tempo comum, onde apresenta a missão, a vida pública de Jesus. Nós vamos caminhar um pouco, o tempo comum agora, até quarta-feira de cinzas, onde ali nós vamos parar de novo e vamos retornar o tempo comum, lá depois de Pentecostes. Nós hoje estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. É um momento também de graça para renovar o nosso batismo. Não existe batismo sem missão. Não existe batismo sem missa. Um católico que é batizado, fez toda aquela preparação, vestiu-se de branco e nunca viveu o seguimento de Jesus, é um batismo totalmente capenga. Quem é batizado é para ser missionário, é para viver uma vida pública, como Jesus. Vida pública fazendo bem, vida pública matando fofoca onde tem, vida pública levando a caridade onde não tem. E na missa, as duas palavras são juntas, missa e missão. Um batizado que não vem na missa nem parece católico. Então o batismo não é um rito qualquer, é uma celebração que nos insere na essência da igreja, que é ser missionária. A igreja também, ela é sempre conduzida pelo Espírito Santo. A primeira leitura de hoje, do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, mostra também uma igreja que vai abrindo o entendimento, abrindo para a missão. A igreja não nasceu sabendo tudo. A igreja foi sendo iluminada e guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver na primeira leitura Pedro, o nosso primeiro Papa, que ele também não compreendia tudo. Ele foi compreendendo. Ele compreendeu melhor a questão da circuncisão, e hoje nós vamos ver como que ele vai compreender melhor o batismo. Num certo lugar havia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião, portanto chefe de 100 soldados, e diz que esse homem, esse Cornélio, era muito religioso, e toda a sua casa também era temente a Deus. Primeiro sinal: quando você, na sua casa, é uma pessoa do bem, reconciliadora, que reza, a tua casa também fica perfumada com o teu perfume. Quando na sua casa você é violento, é viciado, não tem paciência, todo mundo da sua casa se consome, fica como você. Cornélio é um pagão, homem de oração e temente a Deus. As pessoas da casa dele também eram. Diz que esse homem dava esmolas ao povo e rezava constantemente. Um dia, na hora nona, um anjo visitou ele e disse: Cornélio. Ele ficou um pouco assustado,
e perguntou: que queres, Senhor? E o anjo disse a ele: Cornélio, as suas orações foram escutadas por Deus, também por causa da sua caridade, da sua esmola e da sua perseverança na oração. Então não desista da sua vida de oração. Não desista de ser uma pessoa da caridade. Deus escutou um pagão. Como Deus não vai nos escutar? E o anjo disse assim para Cornélio: vai, envia homens até Jope e traga para cá um certo Simão com o sobrenome Pedro. E assim Cornélio fez. Enviou 2 dos seus homens, mais um soldado seu, que também era um homem temente a Deus, para ir até Jope buscar o Simão. Lá, em outro lugar, em Jope, estava o Simão, o Pedro. Era por volta do meio-dia, onde tem uma oração própria do judeu. O Pedro subiu num terraço para rezar, e ele foi envolvido sentindo fome. Nesse momento, ele entra em êxtase, e ele vê descer do céu até a terra uma grande toalha, com as 4 pontas, vinha do céu até a terra. Então ele viu esse céu aberto. Então Pedro viu o céu aberto. Então você vai lembrar que esta palavrinha da primeira leitura, Pedro viu o céu aberto descendo uma toalha, vai acontecer no Evangelho, o céu aberto também. E nessa toalha ele viu quadrúpedes, répteis, aves do céu. E a voz disse assim para Pedro: levanta, mata e come. O Pedro pegou diante disso, respondeu assim: de modo algum, nunca comi coisa profana e impura. A voz respondeu: o que Deus purificou, não chames de impuro. Isso se repetiu por 3 vezes. E aí a toalha foi recolhida. É mais ou menos assim. A gente vai entendendo, a gente vai se abrindo. É como se a dona Joana, lá daquele bairro, lá em cima, está precisando de arroz. Ela tem uma família com 5 filhos. Não tem arroz, não tem feijão. E aí, você diz assim: eu não vou levar o arroz para dona Joana, porque ela não é católica. Então mostra que o seu batismo está muito baixo. A nossa caridade, o nosso batismo, ele vai muito além da religião. Ele vai ao encontro de quem precisa, independente que a sua mão direita ou sua esquerda não vê o que faz a outra. O verdadeiro batismo ajuda, independente de quem seja. O Pedro também teve que entender, teve que se abrir. E aí então a cortina foi recolhida e o Pedro ficou ainda pensando qual o significado de toda essa visão. Ele ainda não tinha entendido. A voz veio também para Pedro e diz assim para ele: Pedro, vai chegar aqui 3 homens, você deve acompanhá-los. Assim foi. Logo em seguida chegaram os 3 homens enviados de Cornélio, contaram para Pedro toda a visão que Cornélio teve. Eles ficaram ali. No dia seguinte levaram Pedro até a presença de Cornélio. O Cornélio
centurião tinha reunido toda a tua família e seus parentes. Quando Pedro chegou, o Cornélio atirou-se aos pés de Pedro. Nós vimos duas cenas parecidas essa semana. No domingo passado, os magos, quando chegaram no presépio, atiraram-se de joelhos diante do menino Jesus. E sexta-feira, quando Jesus encontra-se com o leproso atira-se aos pés de Jesus. Só que aqui é esse Cornélio, centurião, ainda não é batizado, ele se joga aos pés de Pedro. Quando ele faz isso, o Pedro manda ele levantar logo, porque o Cornélio ainda não entendeu. É triste às vezes ver um católico que pouco vai no Santíssimo, mas o padre quase que adora como um Deus, pouco fala com Jesus. Nós devemos adorar somente a Deus. Tem algumas igrejas que às vezes eu vejo, dá até vergonha. Desculpe os meus irmãos de outra religião, mas tem lá a placa, Igreja do Pastor Fulano. E a gente pergunta, onde que está Deus nessa frase? Parece que a gente promove o outro e Deus vai desaparecendo. Nesse momento que o Cornélio se encontra com o Pedro, diante de toda a sua família, Pedro vai dizer primeiro que eles não se misturam com os pagãos, mas ele diz também assim: Deus me mostrou que Ele não faz distinção de pessoas. E o Espírito Santo veio e pairou sobre toda aquela gente que lá estava, sobre Cornélio e a família dele e os parentes. As pessoas que vieram com Pedro ficaram assim, admiradas e pensando: nós não sabíamos que o Espírito Santo também fosse derramado sobre os pagãos. Nós consideramos esse momento de o Pentecostes dos pagãos. E depois que o Espírito Santo pairou sobre todos, Pedro então vai batizar Cornélio e toda a sua família. Então é muito provável que aqui também aconteceu o batismo de crianças também, porque na casa de Cornélio deveria ter crianças. Esse é o batismo da primeira leitura, que vai abrindo a nossa mente para fazer a vontade de Deus. No Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 3, o povo aqui vivia sempre na expectativa da vinda do Messias. E eles começaram a achar que o João Batista fosse o Messias. Quando João percebeu, ele foi logo dizendo: eu não sou o Messias, eu batizo apenas com água, ele vai vir e ele é mais forte do que eu. O batismo de João, a água aqui, é apenas simbólica, é um batismo de conversão, é um batismo para as pessoas virem e deixarem o seu pecado, iniciar uma outra vida, mas não é um sacramento. E ele ainda vai continuar: eu nem sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias, e ele vai vos batizar no Espírito e no fogo. Quem tirava a sandália das pessoas eram os escravos. O João está dizendo assim: eu nem sou digno de ser escravo dele.
Ou, lá no livro do Levítico, tem uma lei, que é a lei do levirato. A mulher fica viúva, sem deixar filhos. O seu parente, o seu cunhado, deve assumir essa viúva para que ela tenha descendente. Quando a pessoa não quer assumir essa missão, ela faz um gesto. Ela tira a sandália e entrega para uma outra pessoa, ou para um outro cunhado, para ele assumir a missão que ele não quer. Então ele passa a responsabilidade dele para o outro, tirando a sandália. O João está dizendo, eu não posso fazer isso, porque a missão não é minha. Só Ele pode salvar. Ele é o Messias. E nesse momento, quando João estava naquela fila de gente batizando, Jesus também entra na fila para ser batizado. João nem queria batizá-lo. Jesus não precisa desse batismo. Mas quando Jesus entra na fila, ele está dizendo que ele vai continuar também aquilo que João Batista iniciou. Se você vê as primeiras pregações de Jesus, ela é muito parecida com a de João Batista. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nesse momento que Jesus foi batizado, enquanto ele rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Olha que bonito. O Espírito Santo desce enquanto ele rezava. Quando nós rezamos, o Espírito Santo vem sobre nós. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Enquanto Jesus rezava, foi o momento que o céu se abriu. Isso é para dizer, fazia muitos anos que não havia profeta. Quando o céu se abre, é para dizer, Deus voltou a comunicar-se com o seu povo. É Deus que faz amizade com o ser humano. É o céu que une-se com a terra. O Espírito Santo não é uma pomba, é apenas simbólico. Lá no livro do Gênesis, foi uma pomba com um raminho de oliveira na boca, que apontou a esperança, que mostrou o caminho de um mundo novo. Quando a arca de Noé não encontrava terra firme, aquela pombinha veio com o ramo dizendo, lá tem terra firme. É o sinal de esperança. Termina o Evangelho com uma voz que desce do céu. Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Aqui diante de nós está a pia batismal. Aqui nós fomos batizados. Nós temos aqui uma roupinha branca, uma veste branca, que lembra o nosso batismo. Quando a gente vem com a roupa branca para ser batizado, não é que ela é o mais importante, mas é para dizer que o branco da veste, Deus quer que seja o branco da tua santidade. Portanto, não deve ser só externo, deve ser um branco interno, de santidade, de paz. Depois, nesse batismo, nós vamos ser ungidos com 2 óleos. Um dos óleos aqui se chama óleo dos catecúmenos. No começo da igreja, havia os catecúmenos. São pessoas adultas que queriam ser batizadas. Então ele vivia um processo catecumenal. Alguma dessas pessoas havia perseguição,
para não renunciar Jesus Cristo, elas eram martirizadas. Mas ela não negou a fé, mas não foram batizadas. Nós entendemos isso como batismo de sangue. Eles foram batizados no sangue. O óleo dos catecúmenos, ou o óleo do batismo, é ungido no nosso peito. É o óleo da força de Deus. O outro óleo que você recebe, portanto, não é um óleo que é passado em você, é uma unção. No batismo nós somos consagrados. É o óleo do crisma. É o mesmo óleo que passa na mão do padre para ser ordenado, do bispo para ser consagrado. Esse óleo passa também no altar para consagrar o altar. O óleo do crisma unge a nossa fronte, a nossa cabeça. É o óleo do Espírito Santo. Então, com esse óleo também, nós recebemos a unção do Espírito Santo. No dia do batismo, o padrinho pega uma vela e ele acende a vela no círio. Por quê? O círio para nós é Cristo. Eu acendo a vela na luz de Cristo e eu levo a vela perto do meu afilhado para dizer para ele que Cristo te ilumine, mas que você também leve a luz de Cristo por onde você passar. No batismo nós podemos fazer um gesto com sal. Não faz parte, não é obrigatório. No sal a gente põe um pouquinho na boca da criança para ter sabor das coisas de Deus. E tem um gesto que eu gosto muito, que se chama éfata. Nós fazemos éfata no ouvido da criança e na boca da criança. Éfata, dizendo assim, que o teu ouvido possa logo se abrir para você escutar a palavra de Deus. Que a sua boca logo possa se abrir, éfata, para você falar aquilo que você ouviu de Deus. Portanto, batizem as crianças quando pequenas. Conheço algumas histórias de crianças que os pais desejavam muito batizar, mas por uma fatalidade a criança veio a falecer sem o batismo. Nós acreditamos que ela foi batizada no desejo dos pais. Nós chamamos isso de batismo de desejo. Mas qualquer um de vocês batizados, diante de uma criança que está para morrer, de uma situação de morte, qualquer um deve batizar. A água nem precisa ser benta. Você derrama na cabeça da criança dizendo, somente isso. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já estive em várias UTIs que crianças iriam morrer e a gente fez isso. A criança vindo a sobreviver, os pais levam para a igreja, não para batizar de novo, porque ela já foi, mas para fazer os ritos complementares, por exemplo, a unção com óleo. Um adulto que é batizado, catecúmeno, no seu batismo são perdoados todos os seus pecados também. Quem daqui é pai e mãe que decidiu dar comida para o filho quando ele fosse maior, quando ele tivesse 12 anos? Será que essa criança iria sobreviver esse tempo todo sem comida? Quem deixou de amar o filho? Eu vou amar ele só quando é grande. A gente dá o melhor para os nossos filhos. E o batismo também é o melhor. Então deve se dar quando ainda a criança é pequena. O Papa Bento XVI foi batizado logo no dia que nasceu. O Papa João Paulo II, se eu não me engano, com 4 anos de vida. Então também nós hoje damos graças a Deus por quem nos trouxe até aqui na pia do batismo. Damos graças a Deus pelos nossos padrinhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.